Cauê não sai da sala. Oi, gurizada, como é que estamos? Tudo bem? Então, olha só. Nessa aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas outras preposições importantes do inglês. A gente já viu, né, na lição 1 ou 2, não lembro bem onde, aquelas preposições mais clássicas, né? O in, on, at e também o of, you, from, que são as mais comunzinhas e essas também que podem gerar uma confusãozinha. Bom, o que nós vamos ver hoje são algumas outras preposições bem comuns, bem interessantes, que podem levar a uma confusão devido a mais de um sentido, e também algumas outras preposições um pouco mais difíceis da gente lembrar, algumas coisas que são um pouco mais, eu vou dizer, incomuns, mas importantes de se saber, ok? Então nós vamos começar como? Bom, tem uma expressãozinha, tem uma preposição que é a towards. A towards, ela sempre indica direção a. Então, em direção a. Por exemplo, aqui você vê esta grande maçã, que não é Nova York, e eu vou towards a maçã. Então, na direção da maçã. Fez algum sentido? Sim, mais ou menos. Então, só lembrar, porque é uma palavra estranha que a gente não costuma associar ela, se for desmontar ela, né? Mas ela sempre indica direcionamento, ok? Tanto no sentido físico, quanto também pode ser uma coisa mais abstrata, né? Outro interessante, bom, nós temos o in, mais a preposição to, que junta fazendo into. Também tem a construção que é on e to, que fica onto. Into e onto são preposições que indicam movimento. Elas indicam uma situação de entrada, saída, de mudança, ok? Então, por exemplo, se eu estou entrando, estou me direcionando de fora para dentro, eu estou indo into. Então, de fora para dentro, into. Da mesma maneira, se está indo de um ponto a uma superfície ou de um ponto ao topo de algo, fica onto, ok? Também dá para usar o into e o onto como essa ideia de mudança de situação, não somente físico, né? Então, eu estava com 190 quilos e consegui mudar onto uma forma mais saudável. Faz sentido isso? Muito bom. A gente também usa o into e o onto, assim como o on, para dizer que a gente entra em uma sala, em um ambiente, em um transporte público, por exemplo. E nós temos os opostos, que é o saída desse lugar, que nós temos o out of e o off. A gente pode usar out of e off para indicar saída, para fora de algo. Então, into the room e out of the room. Onto the bus e off the bus. Tranquilinho? Vamos esperar o Cauê entrar agora, para que ele possa entrar e eu seguir aqui a explicação. Errou! Eu ouvi o Cauê chegando, ele chegou, ele entrou, eu estou seguindo, não tem problema. Cauê, into the room. Muito bem. Outra preposiçãozinha interessante é o about. Qual é a interessância? Errou! Eu falei interessância, meu amor. Você pode ver que eu não nasci para trabalhar com português. Vamos de novo. Qual é a importância do about? O about ele pode significar uma questão, indicar um tópico, um tema, né? O about também pode significar aproximadamente, mais ou menos. E o about ele também pode significar por todas as direções, em todos os lugares. Fez sentido? Então, 3 ideias bem distintas que o about aborda e que é interessante saber que, conforme o contexto, qual sentido ele está sendo aplicado. Nós temos também uma palavrinha interessante que é o beyond. O beyond ele está sempre com a ideia de além de. Então, além do horizonte, J Quest, Apud, Roberto Carlos, beyond the horizon, ok? Mas não é o beyond, a gente não prefere usar o besides quando é além de, acrescentando um elemento. Eu gosto de pizza, além de chocolate. O beyond não seria a melhor maneira de ilustrar isso. Usaríamos o besides. 2 além que a gente vai ter que aprender a aplicar e reconhecer nas frases, ok? Tem uma bem interessante que é o over, ok? O over, além do clássico game over, encerrado, o over pode significar acima de. Então, aquela apple, aquela big apple que estava aqui do meu ladinho, que eu caminhei towards, agora ela está over my head. Percebam como ela está poucos centímetros acima de minha cabeça? Confere, produção do vídeo. O over também pode significar
uma coisa que cobre, que está sobre a outra. Então, se eu tivesse um lençol sobre mim, fingindo ser um fantasma, ele estaria over my body, ok? Uma outra ideia do over que a gente apresenta é quando é do outro lado de um lugar. Lembra aquela música? Somewhere over the rainbow. Então, over the rainbow, do outro lado do arco-íris. Então, 3 ideias para o over que são diferentes umas das outras, que nós precisamos saber reconhecê-las também nos seus usos, ok? Preposição importante, by. O que é o by? O by ele pode indicar o como, o modo, né? Eu vou enviar isto, by e-mail, pagar by credit card, eu vou viajar by car. Então ele indica o modo como que a ação é feita e ele também pode indicar Errou! a autoria, quem fez aquilo, principalmente usando a voz passiva que nós vamos estudar mais adiante, né? The cake was cut by me, foi cortado por mim. Também temos o with, que é interessante se trabalhar, né? Que é o com, e o without, que é o sem. Lembrar sempre dessas duas, esse parzinho que se opõe. Bom, nós temos agora o clássico problema que os alunos costumam enfrentar, que é o uso do to e o uso do for. Porque to e for, ambos podem indicar razão, finalidade, propósito de algo, né? A diferença é que o to, ele vai ser geralmente seguido de um verbo na forma infinitiva, não esqueçam, 97% dos casos, né? E o for vai ser seguido por um gerúndio, ou por um pronome, ou por um substantivo, e assim vai indo, ok? Ambos indicam propósito. Outra diferença muito gritante entre o to e o for é que o to, ele vai ser usado para indicar direcionamento para aquele lugar. Por isso que é comum ver ele com o go. Go to the beach. E o for, ele vai servir mais como um por, para o propósito de, como fim de. Por isso que às vezes, tentar ilustrar a diferença entre eles de uma maneira que fique mais clara, I buy a present for my son. Então, eu comprei presente para meu filho, mas é com o propósito, com o final, com o objetivo dele, ok? Mas aí eu uso o verbo I give my present to my son, porque eu estou dando para ele, está indo na direção de mim, para ele. O for e o to, um parzinho que se contrapõe. Finalizando essa liçãozinha aqui, temos o as you like, que são os como, né? Não o verbo comer, naturalmente. A diferença entre eles é assim. Usamos o like para indicar um exemplo de algo, né? I like many food, like pizza, por exemplo, pizza. E o as a gente usa para designar a função, né? I work as a teacher, eu trabalho como professor. São dois comos diferentes, um indicando função, outro dando um exemplo. Não esquecendo também que o like ele pode indicar similaridade, semelhança, né? This pocket is like this pocket. Este bolso é parecido, é similar, é como este outro, ok? Mas não esqueça, antes da gente encerrar esse nosso encontrinho virtual aqui, mais perdigoto voando, peço desculpa, tomara que não seja 3D esse vídeo que tu esteja vendo, senão vai voar guspo na tua cara. É que algumas colocações, algumas expressões fechadas, elas trazem as preposições e a gente não pode confundir esse uso com os usos tradicionais que a gente acabou de mencionar. Por exemplo, o verbo depend, que é o depender, ele está sempre conectado à preposição on. Embora nós pensemos em depender de, em inglês vai ser depend on. Então a gente tem que sempre ligar os verbos com suas construções específicas. Da mesma maneira, algumas expressões já afirmadas no inglês, como por exemplo, by heart. Que by heart é, como nós dissemos, de cor, quando algo está bem memorizado. Ok? Então tem que prestar muita atenção, registrar o vocabulário novo. E essa foi a aula mais longa que eu fiz na minha vida. Estou suando em bicas. E desejo a todos felicidade.